Olá, alfartanos! Estamos de volta com mais um módulo de doenças imunopreveníveis. E hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar do sarampo. Sim, o sarampo aqui é uma grande preocupação de saúde pública. E tudo que vai ser falado do sarampo, nós temos como base o nosso manual da vigilância epidemiológica aí do ano de 2017. Nós trouxemos o quê? Aquelas informações atualizadas com as observações mais importantes. E nós vamos começar logo falando de algumas curiosidades sobre o sarampo. Professora, mas por que o sarampo ele é tão importante para a prova? É tão importante para esse módulo? Pensa bem, olha a informação. Até o ano de 2016, nós tínhamos aí o título de eliminação do sarampo. Todos os casos autóctones, os casos primários do país. Então, nós não tínhamos mais esses casos. Os casos que apareciam eram casos que vinham, pessoas que vinham de outro país, entravam no Brasil, enfim, ele já estava com a doença. O que aconteceu? Com a baixa adesão da vacinação, que ainda existe, por mais que nós, concurseiros, por estar estudando, nós da saúde, está sempre aí atuando na questão da imunização, ainda existe a baixa adesão dessa imunização. Então, essa baixa adesão da imunização e a vinda de muitas pessoas da Venezuela, por que Venezuela? Porque tinha um período que existiam muitos casos de sarampo na Venezuela. Então, a entrada dessas pessoas no nosso país fez com que voltasse a aparecer vários casos de sarampo. E o que acontece? O título que nós tínhamos em 2016 de eliminação, nós perdemos esse título em 2019. Isso significa o quê? Significa que o fato de ter perdido esse título no ano de 2019, existe uma busca aí pelo resgate desse título de eliminação do sarampo. E se isso é uma novidade, nós estamos falando em 2016, em 2019, significa o quê? Que a saúde pública está aqui o tempo todo falando do sarampo. E se ela está o tempo todo falando do sarampo, possivelmente vai ter uma questãozinha de sarampo na sua prova. Por isso que ela está aqui dentro do bloco de doenças imunopreveníveis. Professora, e sarampo é um conteúdo difícil? Não, sarampo não é um conteúdo difícil. O que nós vamos ter que focar aí no sarampo? No que nós estamos batendo na tecla em todos os vídeos das doenças imunopreveníveis. O agente etiológico, a forma de transmissão, as manifestações clínicas, se esse sarampo ele pode evoluir para uma forma mais grave. Em relação à imunização, qual é a vacina que você vai pensar? Então, sarampo você vai lembrar o quê? Da tríplice viral. E nós temos um reforço dessa tríplice com o quê? Com a tetraviral. E isso nós vamos estar discutindo aqui no nosso bloco. Então, convido vocês a pegar o material de apoio. Nós já falamos o porquê. A introdução já foi feita. Qual a importância do sarampo? Então, a importância, o ano que trouxe a perda desse título é 2019, então é tudo muito recente. E nós estamos em busca de novo do nosso título de eliminação. Significa que está sendo uma grande preocupação de saúde pública e pode estar na nossa prova. Então, pega o material e vamos começar a gabaritar. Algumas perguntas. É uma doença aguda? É uma doença crônica? É uma doença contagiosa? O que cai direto da prova? Então, vocês sabem que no nosso módulo aqui de doenças imunopreveníveis, nós estamos destacando sempre direto da prova, observação, então, direto da prova, a curiosidade, a particularidade, você vai ficar de olho aqui. Pega o material e vamos aí ao nosso material de apoio marcar as nossas observações.
Então, vem aqui, ó, o sarampo. Vou pegar minha canetinha. O sarampo, ele é uma doença o quê? A primeira coisa que você vai bater o olho. Isso aqui é importantíssimo você saber. Ele é uma doença viral, infecciosa, aguda. Então, quais os nomes importantes aqui para o teu resumo? Você já sabe que é viral, não bate cabeça, porque isso aqui você já sabe. Ótimo, é só uma revisão. Aguda, você também já sabe, mas coloca aqui como forma de revisão. Potencialmente grave, ó, ela pode evoluir sim para as formas graves. Olha o outro nome-chave que você circula, transmissível. É extremamente, olha o nome que o material coloca, ó, extremamente contagiosa. Então, esse nome aqui, ele tem que estar em destaque no material de vocês, ó. Contagiosa. Por quê? Porque ela é extremamente contagiosa e bastante comum na infância. E aí, quem lembra de alguém que já teve sarampo? Ou se você já teve sarampo? Eu já tive sarampo. Então, você vai lembrar o quê? Ela é uma doença extremamente contagiosa. Ela é uma doença viral. Ela é uma doença aguda. Ela é uma doença contagiosa. Muito cuidado. São nomes... isso eu já sei. Presta atenção. O que todo concurseiro sabe e o que todo concurseiro do Alfa com Saúde tem que saber. Então, aqui você vai observando o que você sabe e o que você tem que correr atrás. Volta aí no material. A viremia provoca uma vasculite generalizada. Ó, então, vamos entender algumas coisas. Primeira coisa que você vai entender, o que é a viremia? Então, a viremia, nós já falamos em outros módulos, é quando a quantidade de vírus ela está muito alta aí na corrente sanguínea. Nós chamamos esse período aí de viremia. E o que é a vasculite? A vasculite é a inflamação do vaso. Então, volta aí. Então, a viremia provoca uma vasculite generalizada, ó, é generalizada. Vou desenhar um meninozinho aqui, ó, para você lembrar que essa vasculite é generalizada. Então, ela é no corpo todo, generalizada. Responsável pelo aparecimento de diversas manifestações clínicas. E aqui eu coloco a curiosidade, ó, lembrando o que é viremia. É a quantidade alta de vírus circulante na corrente sanguínea. Agente etiológico, sempre estou falando para vocês, ó. Isso aqui são questões potenciais de prova, então muito cuidado. O agente etiológico é um RNA vírus, ele é um retrovírus, ó. RNA vírus, pertencente ao que gênero? Então, você vai começar a circular os nomes chaves dessa informação. Morbilivírus, família Paramyxoviridae, quase não sai, mas saiu. Paramyxoviridae. Coloquei aqui na frente aqui para vocês, ó, tendência de provas. Qual é a tendência de provas de novo, professora? Para quem está entrando no módulo direto do sarampo, a pergunta do agente etiológico. RNA, retrovírus, pertencente ao gênero Morbilivírus, da família Paramyxoviridae. Reservatório, o homem. Então, lembra aqui, ó, vamos fazer um desenhozinho para não esquecer. Quem é o reservatório do sarampo? O homem. Transmissão, não tem como ir para a prova sem entender a transmissão. Então, a transmissão do sarampo ocorre de que forma? Direta. Olha o nome que você vai destacar no seu material. De que forma? Direta. Por meio do quê? De secreções nasofaríngeas. Expelidas de que forma? Ao tossir, ao espirrar, ao falar, ao respirar. Então, você vai lembrar o quê? Das vias aéreas. Você vai lembrar desse contato, dessa transmissão
secreções nasofaríngeas, tosse, espirra, fala, respira. Isso significa o quê? Observação, ó. Atenção. Se é atenção, você vai ficar de olho aqui. O que justifica a elevada contagiosidade da doença, o que é a forma de transmissão dela. Também tem sido descrito o contágio por dispersão de aerossóis, de quê? Ó o nome, de aerossóis, com partículas virais no ar, em ambientes fechados, como escolas, creches e clínicas. Então, aí, imagina um ambiente fechado e os aerossóis. Então, você vai começar a imaginar aí o sarampo aí no ar o tempo todo. Transmissão. Então, vamos entender um pouco mais a transmissão do sarampo. Foca aí que aqui tem muita coisa importante. Inicia-se de 4 a 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após o seu aparecimento. Isso chama a atenção do quê? O sarampo, ele já começa a ser transmitido antes de aparecer esses sintomas, esse exantema. De quanto tempo? 4 a 6 dias antes. Então, a pessoa ela já começa a transmitir sem saber que ela está com sarampo. E depois que ela descobre, ela também começa a transmitir aí os 4 dias depois. Então, eu sou o sarampo, eu começo, ainda não me manifestei, ainda não tenho exantema. Mas antes disso, eu já tenho essa manifestação, eu já transmito 4 a 6 dias antes. E depois que eu apareço sarampo, aqui o exantema, eu continuo transmitindo. Isso significa que eu transmito por muito tempo mesmo. E daí... Por isso que quando tem uma pessoa com sarampo, aí sempre aparece outras e outras, por essa forma aí de contágio. Lembrando que o período de maior transmissibilidade ocorre entre os 2 dias antes e os 2 dias após o início do exantema. Isso aqui é uma particularidade, ó. Você saber desses números. Porque aonde tem número, tem questão. Então, foca aqui nessa observação. O vírus vacinal, ele não é transmissível. Período de incubação. E aí? Nós temos que saber o período de incubação das nossas doenças imunopreveníveis. E no sarampo é a mesma coisa. Então, o período de incubação é o quê? O período que eu adquiri e que eu já tenho aqui o vírus, até o período que eu vou começar a manifestar aí esses sinais e sintomas. Então, esse período que eu adquiri, a esse período aqui dos sinais e sintomas, eu chamo aqui de período de incubação. Geralmente de 10 dias, podendo variar entre 7 e 18 dias, desde a data da exposição até o aparecimento do quê? Da febre. E cerca de 14 dias até o início do exantema. O SI, para quem está acompanhando aí o nosso módulo de doenças imunopreveníveis. Então, para quem está acompanhando o nosso bloco de doenças imunopreveníveis, você sabe que o nosso código de letras é importante para te direcionar para o teu resumo, que é a tua técnica de estudo que você usa aqui. E o S é de suscetibilidade e o I é de imunidade. Então, você vai estudar o sarampo também. Quem é suscetível a adquirir o sarampo? E o que vai garantir aí a imunidade do sarampo? Então, isso aqui é uma forma, essas letras abreviadas, te direcionando para como que você vai fazer aí no teu resumo, para você não encher esse resumo aí de informação, mas você destacar realmente as informações importantes para você revisar semanalmente na véspera da sua prova. Então, vai lá. Qual é a suscetibilidade do sarampo? Todas as pessoas, elas são suscetíveis ao vírus do sarampo, independente da idade, da etnia. Então, é geral. Então, aqui, pensando naquelas pessoas não vacinadas, né? É uma suscetibilidade geral. Curiosidade. A professora botou curiosidade no material. Fica de olho, porque aqui pode ter o quê? Prova. Lactentes.
cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, possuem imunidade de que tipo? Passiva, conferida por anticorpos transmitidos por via transplacentária. Só que essa imunidade que a mãe passa para o bebê, ela tem uma característica que você vai lembrar até de outros módulos. Ela é o quê? Transitória. No caso do sarampo, ela pode perdurar até o final do primeiro ano de vida, razão pela qual pode haver interferência na resposta da vacinação em menores de 2 meses de vida. E aqui eu já fiz o que para ti, ó? Eu já coloquei prova. No Brasil, cerca de 85% das crianças, elas perdem esses anticorpos maternos por volta de 9 meses de idade. Tá certo? Então aqui, ó, a mãe, ela já teve o sarampo ou ela é vacinada? Ela passa que imunidade? Passiva, que vai ser transferida aí pela via transplacentária. Só que essa imunidade ela vai ser o quê? Transitória. Vai chegar um período que vai ter um fim. E aí entra a importância do quê? Do nosso calendário vacinal de imunização. Manifestações clínicas, entendendo aí as manifestações clínicas do sarampo. Como é que é a febre do sarampo? Como que é a febre do sarampo? Alta. Então, você coloca no teu material para tu começar, porque as provas, elas vão colocar várias patologias. Você vai ter que lembrar que F é de febre, mas você vai destacar o que no teu resumo? Febre do sarampo é alta. Então, imagina essa meninazinha aqui, ó, com a febre bastante alta. Ela tá até agoniada aqui, ó. Acima de 38,5 graus Celsius. Exantema maculopapular generalizado. Então, esse nome aqui ele é muito importante nas questões de prova, para você identificar quando que é o sarampo. Exantema maculopapular generalizado. Vem acompanhado do quê? Tosse, ó, ela tá tossindo, ó. A febre dela tá alta, ó. Coriza, ela tem secreção no nariz, ó. Coriza, conjuntivite, o olho dela tá vermelho. Começa a imaginar, viaja na prova, entendeu? Começa a imaginar a pessoa com os sintomas. E as manchas de Koplik. Essas manchas de Koplik aqui, eu vou fazer isso bem aqui para você lembrar, ó. Faz uma diferença muito grande nas tuas questões de sarampo. E o que são as manchas de Koplik? São os pequenos brancos na mucosa bucal. Então, imagina a boca dela aqui, ó, cheia de pequenos pontos brancos. Aqui é vermelho, porque eu tenho que destacar, mas imagina a boca dela cheia desses pequenos pontos brancos, antecedendo aí o exantema. Então, aqui nós temos as manifestações clínicas desse sarampo. Período de infecção. Então, esse sarampo ele vai ter destaques, vai ter períodos de evolução da doença. Vamos entender um pouco o que acontece aqui no PI, que é o período de infecção. Esse período de infecção ele tem uma durabilidade aí de cerca de 7 dias. Então, imagina aí uma semana esse menino deitado aqui, ó, no período de infecção. Inicia-se com o período prodrômico. Aí eu te pergunto, olha para mim. Professor, o que que eu vou saber? Como que eu vou saber o que que é o período prodrômico? Esse período prodrômico é aquele período de manifestações inespecíficas, que são bem característicos das viroses. Então, mal-estar, cefaleia, náuseas, vômitos. Então, tudo que é inespecífico vai entrar aqui nesses sintomas prodrômicos. Então, volta aí. Surgindo com febre, ó, acompanhada de tosse produtiva, coriza, conjuntivite e fotofobia. O que pode ter aqui? Outra doença que pode ter aqui? Pode ter gripe, pode ter zika, pode ter chikungunya, enfim, tem outras doenças virais que podem estar aqui associadas. Afinal, doenças virais, viroses. Então, por isso que é um período prodrômico. No segundo ao quarto dia desse período surge o quê? Surge o exantema. Quando se acentuam os sinais. O paciente ele apresenta prostração e lesões características do sarampo, que é o quê? É o exantema cutâneo
papular de coloração vermelha, iniciando na região retroauricular. Outra curiosidade importante em relação a fechar esse diagnóstico do sarampo é que a região sempre que começa essa aqui, ó, a retroauricular, diferente da catapora, por exemplo, a catapora ela já começa mais na parte central do corpo e o sarampo não, ele começa mais nessa parte aqui, ó, da cabeça. Então, isso aí é um diagnóstico diferencial. Você começa a associar na prova, principalmente, ao que pode ser o sarampo. Período toxêmico. Olha só. Ocorre o que? A superinfecção viral. Eita, imagina aí. Ou bacteriana. É facilitada pelo comprometimento da resistência do hospedeiro à doença. Aqui são frequentes as complicações, principalmente nas crianças até 2 anos de idade. Especialmente que tipo de criança? As desnutridas e os adultos jovens. Período de remissão. Então, olha o que vai acontecer aqui no período de remissão do sarampo. O que vai acontecer na remissão? Vai diminuir os sintomas. Foca logo aqui, ó. Vai diminuir os sintomas. E o que vai acontecer com a febre que era alta? Ela vai entrar em declínio. Então, a seta desce. O exantema, ele agora se torna escurecido. E em alguns casos, surge descamação fina, lembrando farinha. Daí o nome de furfurácea. Interessante. Tá? Isso aqui coloca como prova, porque pode vir alguma questão, uma dica sobre o sarampo. É durante o exantema que geralmente se instalam que as complicações sistêmicas. Embora a encefalite, ó, cuidado, encefalite possa aparecer até o 20º dia. Curiosidade, o sarampo pode evoluir para complicações? Sim, pode evoluir. Você não pode, olha para mim, você não pode pensar que o sarampo, por ser uma doença comum na infância, como nós falamos logo no início do vídeo, ele não vai apresentar complicações. Sim, ele pode apresentar complicações, sim, mesmo sendo uma doença comum na infância. Então, fica de olho no material para você entender isso, porque tem provas que colocam, o sarampo é uma doença comum na infância, uma doença viral extremamente contagiosa e que não leva a complicações. Então, muito cuidado com as pegadinhas das provas. Complicações. Febre por mais de 3 dias após o aparecimento do exantema. É um sinal de alerta, ó. Então, aqui, ó, a febre por mais de 3 dias após o aparecimento do exantema é um sinal de alerta. E pode indicar o aparecimento de complicações. Que complicações são essas? Circula no material. Infecções respiratórias, otites, doenças diarreicas e neurológicas. Na ocorrência dessas complicações, ó, o que tem que fazer? Preste atenção. Sim, aí você pode perguntar para a tua questão. Igual outra dica, para você não esquecer. Tá, e o sarampo vai evoluir com complicações. O que deve ser feito? A hospitalização pode ser necessária. Principalmente em quem? Naquele grupo que nós falamos anteriormente, nas crianças desnutridas e nos imunodeprimidos. O sarampo é de notificação compulsória. Dentre as complicações, vamos ressaltar, coloca bem aqui, ó, prova, a pneumonia e as encefalites. O que é importante aqui no controle dessa doença, no controle do sarampo? A melhora da cobertura vacinal. Já que falou em cobertura vacinal, vamos usar esse cantinho aqui da tela. Então, quando nós falamos nessa vacina, você vai pensar o quê? Que aos 12 meses, ó, 12 meses, ficou feio, tô aprendendo a mexer na caneta. Aos 12 meses, qual é a vacina que nós temos? A tríplice viral. Aos 15 meses, nós vamos ter um reforço. Lembrando aqui que a tríplice viral, ela vai ser o quê? Sarampo, cachumba e rubéola.
E aos 15 meses, eu vou ter que fazer aqui a tetra viral como reforço. E o que é adicionado na tetra viral? A varicela. Então, isso aqui é importante você lembrar. E essa vacina, ela sempre passa por atualizações. Inclusive, nós temos um anexo de 2020 que fala aí sobre a tríplice viral, que nós gravamos já no nosso bloco de imunização. E o que é que nós temos que focar aqui, ó? Que a dose aos 12 meses é com o tríplice e o reforço aos 15 meses vai ser com a tetra. E demais informações da vacina nós vamos ver aí no nosso módulo de imunização. Direto da prova. O sarampo é uma das principais causas de quê? Morbimortalidade entre crianças até que idade, ó? Menores de 5 anos de idade. Gente, esse assunto aqui é o que cai nas provas. Epidemiologia. Não tem como fugir. Sobretudo as desnutridas e as que vivem em países em desenvolvimento. É uma doença com distribuição universal, com variação sazonal. Nos climas temperados, observa-se aumento da incidência no período compreendido entre o final do inverno e o início da primavera. Isso aqui é importante. É importante porque o concurseiro do Alfacom ele tem que saber das particularidades. Nos climas tropicais, olha, nosso clima, a transmissão pode aumentar depois da estação chuvosa. O comportamento endêmico-epidêmico do sarampo varia de um local para o outro, então nunca vai ser o mesmo. E depende basicamente da relação entre o grau de imunidade e a suscetibilidade da população, ou seja, se essa população está vacinada ou não, bem como a circulação do vírus da área. Então, aqui são dados de epidemiologia. Nos locais onde as coberturas vacinais não são homogêneas e estão abaixo de 95%, a doença tende a se comportar de forma endêmica. Então, dentro daquela região, não é isso? Com a ocorrência de epidemia a cada 2 a 3 anos aproximadamente. Medidas de prevenção e controle. Proteção individual para evitar a circulação de vírus. Então, o que indica a nossa epidemiologia? O isolamento domiciliar ou hospitalar dos casos diminui a intensidade dos contágios. Agora vamos falar da proteção dessa população. A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência do sarampo aí na população. Olha só a importância da vacina. O risco da doença para indivíduos suscetíveis permanece, em função do que? Esse vírus ele circula, e em razão da circulação desse vírus em várias regiões, e se acentua à medida da facilidade em viajar por esses lugares. A principal medida do controle do sarampo é o quê? A vacinação dos suscetíveis, então aquelas pessoas não vacinadas. Elas têm que procurar quem? A vacinação na nossa rede básica de saúde. E ainda temos a preocupação aí, ó, do bloqueio vacinal, quando tem a necessidade, e a intensificação vacinal e as campanhas de vacinação em segmento. Então, você vê o que destaca aqui? A importância da vacinação da população. Formas de tratamento. E aí, como que trata o sarampo? Não existe um tratamento específico para o sarampo, não existe. E, antigamente, pensava-se aí na possibilidade do antibiótico profilático, ou então ainda tem algumas pessoas que pensam que existe antibiótico profilático aí para o sarampo. Observação. Isso é questão de prova. Esse antibiótico, esse tratamento profilático aí com antibiótico, ele é contraindicado, tá certo? Cuidado, a prova ela pode colocar para você alguma pegadinha nesse sentido. Então, vai ser contraindicado. Agora, tem uma vitamina aí que tem tendência nas provas, tendência mesmo. Então, você vai focar no que você vai ver agora, porque eu já vi aí umas 3 questões de prova que tá trazendo aí a tendência da vitamina aí no tratamento do sarampo. Olha aí. Direto da
prova. Ó, já botei a dica aqui para vocês. Recomenda-se a administração da vitamina A. Então, destaca bem aqui, ó. Porque isso aqui está sendo tendência. Vitamina A. Em todas as crianças acometidas pela doença, para reduzir a ocorrência de casos graves e fatais no mesmo dia do diagnóstico do sarampo. Então, descobrir o sarampo vai entrar com o quê? Vitamina A. Bloqueio vacinal. Afinal, o que é o bloqueio vacinal? Ele é uma atividade prevista pela nossa vigilância epidemiológica. Ó. Ela é uma atividade prevista pela vigilância epidemiológica. Em conjunto com quem? Com a nossa equipe de imunização, sendo executada quando a ocorrência de um ou mais casos suspeitos da doença. Direto da prova, concurseiro. Então, de olho aqui, ó, direto da prova. O bloqueio deve ser realizado no prazo máximo de até 72 horas. Onde tem número, tem questão. Aonde tem número, tem questão. Após a notificação do caso, a fim de interromper a cadeia de transmissão. Qual é a finalidade do bloqueio? A prova pode te perguntar. Interromper a cadeia de transmissão e, consequentemente, eliminar os suscetíveis no menor tempo possível. Olha só que importante o bloqueio vacinal. Exercício. Vamos responder uma questãozinha para fechar aqui o nosso bloco sobre esse sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, o sarampo é uma doença infecciosa aguda, vai conferindo, de natureza viral, transmissível e extremamente contagiosa. Você vê aqui, ó, o que nós falamos, ele colocou no enunciado. Dentre as ações da prevenção, olha o que ele quer saber, ó, ações de prevenção e controle do sarampo estão. Então, olha para mim. Qual é o nosso foco aqui? Toda vez que coloco uma questãozinha no final. Você entender como que a patologia ela cai na prova. Só que, além disso, é você também pegar a dica de como que você vai responder essa questão. E uma coisa que eu sempre falo é que o enunciado, ele sempre traz informações importantes. Então, vocês viram que a introdução da aula toda está no enunciado. Significa que é importante você entender as coisas básicas das doenças e não só as particularidades. Você vai dividir o seu estudo no quê? No que todo mundo já sabe e no que você deve fazer, porque você vai ser o diferencial aí no dia da prova. Então, vamos responder. Letra A. Então, dentre as ações de prevenção estão a vacinação, certo? A investigação precoce dos casos para evitar complicações e a redução da carga viral pela quimioprofilaxia. E aí, nós vimos isso? Não. Então, aqui você já vai botando errado, vai eliminando. Educação em saúde, o controle sanitário animal e a inspeção, não. Isso aqui não, de cara você elimina. Vacinação, investigação epidemiológica e isolamento dos casos. Olha só, coloca um pontinho. Vacinação, a investigação imediata das paralisias flácidas agudas. Falamos isso em algum momento? Em menores de 15 anos, educação em saúde. Não. Educação em saúde e medidas de saneamento básico na redução das possibilidades de reinfecção, imagina aí. E a imunização passiva. Não. O que nós temos que nos preocupar? Com a vacinação, com a investigação epidemiológica e o isolamento dos casos. Então, aqui nós temos a letra C de casa. Então, aí, concurseira, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos aí as informações mais importantes do sarampo, as observações, as dicas direto da prova, particularidade, curiosidade. Então, fica de olho no material, porque aqui sarampo está atualizado para vocês, informação quentinha que pode despencar aí na sua prova. E eu aguardo você no nosso próximo bloco de doenças imunopreveníveis. E lembra, coloque isso aí em alguma técnica de estudo que combine com você. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E obrigada!